texto que Pedro escreveu na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Pastor, se a pessoa fizer tudo isso que o senhor falou e não for passada pelas águas. O ladrão da cruz não passou pelas águas e foi salvo. Okay? 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 10. 1 Pedro 2, de 1 a 10. O que não significa que o batismo não seja importante. O batismo é muito importante, mas depende de algumas situações, principalmente de oportunidade. Eu vejo muitas pessoas que só porque passou pelas águas acham que foi salvo. Não é isso. Não é isso. Nós vamos ver o que é esse processo de santificação. Vamos lá. Quando o apóstolo Pedro escreve e revela algo sobre santificação, nós vamos ver que ele vai tratar desse assunto no fechamento desse texto. Nós vamos ler do 1 ao 10. E lá, quase no finalzinho, ele vai fechar dizendo que povo nós somos e o que é que nós precisamos ser de fato, né? Ou descobrir que somos. Eu acho que é mais por aí. Vamos lá. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Não passe ainda, Hernani, deixa aí, por favor. Eu queria começar a ver essa declaração de Pedro como sendo aquilo que de fato representa a santificação. Muitas pessoas estão achando que o processo de santificação é estereótipo, é daquilo que está do lado de fora, é aquilo que eu apresento para que as pessoas vejam que eu sou, ou pensem que eu sou. É muito mais por esse aspecto. Quando as pessoas olham para o meu estereótipo, para a minha maneira de me vestir, e às vezes até de falar, as pessoas pensem que eu sou santo, ou sou dedicado ao Senhor, ou sou santificado. E nesse momento Pedro começa a trazer uma revelação que não tem a ver com o estereótipo de ninguém, não tem a ver com a roupa que você veste, não tem a ver com o tamanho do seu cabelo, não tem a ver com o batom que você usa, a cor dele, não tem a ver com o brinco, com o cordão, mas tem a ver com deixar toda a malícia. E esta é uma questão que muitas vezes nós não observamos. Tem muita gente vivendo de uma aparência espiritual, tentando vender uma imagem de santificação, contudo, o seu interior está assim. E eu vou dizer para vocês, irmãos, sem sombra de dúvida, todos nós fomos gerados em pecado, e por termos sido gerados em pecado, precisamos nascer de novo. E o novo nascimento, ele starta na nossa vida um processo de aproximação de Deus e de separação para Deus, de consagração a Deus, e santificação é estar se consagrando ao Senhor, é estar voltado para tudo o que é agradar a Deus. Se a minha vida, se o meu dia a dia não estiver nesse processo de agradar a Deus, de me voltar para Deus, de ser separado para Deus, de ser dedicado a Deus, eu não estou me santificando. Eu preciso fazer uma avaliação do meu nível de dedicação a Deus. O quanto meu ser está dedicado a Deus. E onde é que a gente afere isso? Muita gente acha que a gente afere isso na igreja. Eu quero te dizer que o melhor lugar para aferir isso não é na igreja, é fora daqui. É quando você está fora do convívio dos irmãos. É que esse nível de dedicação a Deus precisa estar aflorado. As pessoas precisam saber que você é de Deus. As pessoas precisam reconhecer que as tuas atitudes, as tuas escolhas, a tua postura é de alguém que é dedicado a Deus.
Não é pela roupa que você veste, mas é pelas suas escolhas, seu comportamento, pela forma que você se conduz, pela sua honestidade, pelo seu caráter, por tudo aquilo que você, independente de quem esteja vendo, você de fato é. E quando você nasce de novo, tudo aquilo que é da velha criatura começa a ser colocado de lado, porque eu sou dedicado a Deus, a minha vida está em Deus, eu existo por Ele, eu trabalho, mas eu continuo sendo do Senhor, eu estudo, mas eu sou do Senhor, eu tenho a minha família, mas eu sou do Senhor, e isso não pode ser alterado por nenhuma outra situação. Enquanto a igreja não se aperceber que santidade não é o estereótipo, nós vamos viver de gente parecendo ser cristão, de gente parecendo ser santificado, e de gente sendo recriminado por não parecer no seu estereótipo, mas por de fato ser no seu interior. E o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: deixando pois toda malícia. Eu pergunto a você, quantas vezes nós nos deparamos com malícia no nosso íntimo? Nós somos maldosos ou maliciosos. Tem pessoas que falam alguma coisa do nosso lado e a gente malda aquilo que está sendo dito. A gente pega algo que é simples, que é direto, que não tem nenhuma malícia naquilo, e nós transformamos isso numa malícia. Seja no pensamento, seja na atitude, seja na declaração, nós somos maus. E a Bíblia diz, e o apóstolo Pedro fala o seguinte: nós precisamos deixar a malícia. Você está num processo de santificação ao Senhor, está sendo dedicado ao Senhor, deixe a malícia. Comece a se converter no seu coração em relação a isso, porque nós somos maus por essência, mas isso não pode permanecer na vida daquele que nasceu de novo. Por isso a Bíblia não fala de uma transformação aparente, a Bíblia fala de nascer de novo. Nascer de novo não significa pegar um ser que já existe e transformá-lo, mas nascer de novo é pegar um ser que já existe, fazer morrer esse ser que já existe, para nascer de novo um ser para a glória do Senhor. Então não significa só uma transformação de um homem, mas é um novo nascimento, é um novo pensamento. E se o meu pensamento era mau, malicioso o tempo todo, as pessoas falavam comigo, eu maldava aquilo que estavam falando, em qualquer viés que seja. Às vezes a pessoa falava uma coisa simples e eu já interpretava com malignidade aquilo que estava sendo dito. Isso não é processo de santificação, meu irmão. Se isso ainda tem acontecido na nossa vida, esta palavra de Deus para nós nessa noite: santificai-vos. Santificai-vos ao Senhor. Uma outra coisa que o apóstolo Pedro diz, que às vezes a gente não se apercebe disso e passa assim muito desapercebido de fato na nossa vida, é deixar todo o engano. O engano. E eu parei para meditar nisso e falei: Deus, quantas vezes nós estamos nos enganando a si mesmo, quantas vezes estamos tentando enganar alguém, né? Eu costumo dizer que para a vida de um pastor é muito mais interessante quando alguém revela e abre o seu coração, por mais triste que seja a história contada, do que quando alguém finge uma situação e tenta enganar. E é muito ruim você lidar com pessoas que tentam te enganar o tempo todo. Na igreja é muito ruim você lidar com pessoas que tentam te enganar. Na família é muito ruim você lidar com pessoas que tentam te enganar. E aí, o apóstolo Pedro diz: você está num processo de santificação, então deixe todo o engano de si mesmo e o engano a outro. Como o engano de mim mesmo? É quando eu, apesar de saber que a minha vida, no dia a dia,
na prática da minha vida, da minha existência, eu estou fora dos caminhos, eu finjo estar no caminho e tento dar a mim mesmo uma propina para a consciência pelo fato de eu estar frequentando uma igreja. E aí tem gente que se engana achando que frequentar a igreja é caminho para o céu. Deixa eu te falar uma coisa, caminho para o céu é Jesus Cristo. E a partir do momento que você recebe Jesus, você abandona todo o engano. Eu não preciso me enganar, eu não preciso enganar a ninguém. Se eu estou mal, eu estou mal. Se eu preciso me converter, eu preciso me converter. Se eu estou vivendo uma situação na minha vida que não é verdade, eu trago a luz, mostro para Jesus e digo: Jesus, por favor, tem misericórdia de mim. E trazer e andar na verdade é sair do engano. E santificação é quando você descobre que você precisa andar na verdade e não no engano. E aí a gente viu durante muito tempo pessoas enganando-se em primeiro plano. E aí o próprio Jesus diz, né, vai chegar um dia em que muitos dirão: eu profetizei em teu nome. Nós falamos isso aqui hoje pela manhã. Profetizei em teu nome, expulsei demônios. Jesus vai olhar e vai falar assim: eu não conheço vocês. Na verdade, vocês se enganaram com essas coisas, né? E o próprio Jesus, num determinado momento, quando os discípulos voltaram tão eufóricos por terem expulsado o demônio, Jesus diz para eles: filhos, não se alegrem no vosso coração, não se alegrem no vosso coração, porque os demônios se vos sujeitam, mas alegrai-vos pelo fato de terem os vossos nomes escritos no livro da vida. Que acabe todo o engano, que a gente abandone o engano. Aquilo que é, e o que não é, não é. E quando eu começo a lidar com a verdade, ao invés de lidar com o engano, eu estou me aproximando de Deus, mesmo que eu esteja tão fraco e tão debilitado espiritualmente. Mas é o caminho para se aproximar de Deus, é tratar com aquilo que é verdade, não com aquilo que é o engano. Se eu tentar dizer para Deus o que eu sou, quer ver um dos momentos, dois grandes momentos que o cristão mente muito, é quando canta. Quando canta, ele trata muitas vezes com engano, porque não está saindo do seu coração. Ele está falando coisas, dizendo coisas que ele não faz, que não é a verdade do seu ser. Uma outra fonte de muito engano é quando você ora em público. Você ora em público, você parece que quer fazer uma oração que agrade o próximo. Isso é engano, meu irmão. Agora, quando você ora sozinho, você tem coragem de dizer para Deus que você é alguma coisa que você já sabe que você não é? Porque o teu Deus te conhece. Então o que a gente faz? Por isso que a Bíblia diz assim: quando você orar, entra no seu quarto. O melhor momento da oração é quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, está sozinho com Deus. Aí é você e Deus. Aí você sabe que aquele que tudo vê, que aquele que tudo sabe, você não vai conseguir enganá-lo, você não vai conseguir mentir para ele. Então o que acontece nesse momento do teu quarto, quando você está ali em oração? O que acontece é que você rasga o teu coração e diz toda a verdade para ele. E você diz: Senhor, eu sou fraco, eu estou mal, eu não estou bem, eu estou sorrindo, mas as pessoas sabem que eu não, mas as pessoas não sabem que eu estou mal, mas tu sabes que eu estou mal, Senhor. E aí nesse momento nós não tratamos com engano. E é quando não tratamos com engano é que o Senhor começa a agir na nossa vida. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Quando você for orar, for falar com Deus, diga sempre a verdade do teu coração, porque Ele te conhece totalmente por dentro. Não precisa tentar enganar. E também no contexto igreja, em algumas eu acho até que a gente, se você não trabalhar com certo cuidado, não vou falar de enganar, mas se você não trabalhar com certo cuidado, você nem fica em determinadas comunidades. Porque se você disser para o teu pastor, para o teu líder, para o teu irmão na igreja, que você cometeu uma falha qualquer, você vai ser colocado para fora.
entendeu? Mas graças a Deus, que Deus tem nos conduzido em verdade. E se você, por acaso, cometeu alguma falha, o Senhor Jesus te diz algo muito importante que eu quero que você guarde no teu coração. Que você pode até ter pecado, né? Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Você recebe essa palavra? Então trate com verdade, não com engano. E fingimento, que é uma consequência, né? Eu finjo que estou bem, eu finjo que sou santo, eu finjo que sou, né? E aí eu uso de todas as habilidades possíveis para que esse fingimento se torne bem visível aos olhos dos outros. E aí eu boto uma roupa, eu falo com o crente, né? Eu finjo. Só que quem conhece meu coração é o Senhor sabe com quem Ele está lidando. Ele sabe com quem Ele está tratando. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e invejas. Aí quando a gente fala assim, para processo de santificação, eu preciso deixar toda a inveja. Alguém vai dizer assim, mas eu não sou invejoso. E aí eu vou perguntar a você, você já ouviu algum invejoso confessar que é invejoso? Eu nunca vi. Mas isso se revela na prática da vida. E o invejoso não é só aquele que quer ter o que o outro tem, ou o que ele não tem, né? Mas o invejoso, ele se manifesta na seguinte situação: ele não quer que o outro tenha aquilo que ele não tem. É pior do que simplesmente querer ter o que o outro tem. E esse sentimento precisa ser banido. Sabe quando a gente percebe isso? É quando o teu irmão é abençoado com alguma coisa, seja de caráter material ou espiritual. Se o teu irmão recebeu um cargo, uma função na igreja, sabe, e você está na igreja muito tempo e não foi agraciado com aquele cargo, com aquela função, porque certamente não foi para isso que Deus te chamou. E aí alguém é chamado. Eu já disse aqui, nós estamos no reino em que nós estamos perfilados, um do lado do outro, não é um atrás do outro. Se fosse um atrás do outro, era um por vez, né? Agora é a tua vez. Não, agora é a vez do que está atrás. Não, nós estamos de lado, perfilados, porque quando o Senhor chama, Ele chama quem Ele quer. E à medida que Ele chama, se você está em Cristo e já deixou a inveja, tudo aquilo que acontecer com o teu irmão vai trazer alegria a você. Sabia disso? É por isso que na essência do Ministério Novo Tempo nós fazemos questão de torcer uns pelos outros. Você vai ver pessoas que ministram muito bem a palavra, são usados por Deus, têm dons para a ministração da palavra e falam muito bem, mas você vai ver pessoas que não têm tanto desembaraço assim. Mas em todas as vezes que pessoas estiverem aqui na frente, haverá uma igreja que estará torcendo para que tudo dê certo. Porque essa é a nossa essência. Nós estamos torcendo uns pelos outros. Se não vai você, vou eu. Se não vou eu, vai você. Mas o mais importante é que não haja no nosso íntimo, no nosso interior, aquele sentimento maligno da inveja que nos faz sentir quando o outro vai, ou quando o outro é levantado, ou quando o outro é chamado, e eu não sou. Isso é algo que precisa ser tratado. E todas as murmurações. Quando eu li isso, eu falei, Senhor, quantas vezes ainda se encontra no meio da igreja essa palavrinha chamada murmuração? É quando eu reclamo. É quando, sabe, um dos principais fracassos do povo de Israel no período de deserto era isso aqui. Todas as vezes que eles tiveram grandes problemas, eles murmuravam. E tem crentes, tem gente, né, que se diz evangélico, que é um murmurador clássico. Acordou, está passando mal, murmura. Teve um problema financeiro, murmura. O filho adoeceu, murmura. Não foi cumprimentado na igreja, murmura. Enfim, é um murmurador clássico, né? E a Bíblia nos diz que nós precisamos deixar todas as murmurações. Eu não posso ser rixoso, reclamador, alguém chato, mala diante de Deus, sabe?
por tudo eu reclamo. Ai meu Deus, ai meu Deus. Eu fico pensando como Deus olha isso, não é meu? Deus deve falar assim, não entendeu nada. Sabe, eis que eu estou convosco todos os dias. E se você estiver passando por provas e tribulações, estarei convosco. Para que murmurar? Vai ficar reclamando de quê? É aquele velho desenho, ó vida, ó céus, ó azar. Né? Tudo é motivo de murmuração. Tudo é motivo de reclamar. Santificação passa por um processo em que você para de reclamar de coisas que você vinha habitualmente ou tinha por hábito reclamar. E você começa a dizer, o Senhor é o meu Redentor. Enquanto o meu Redentor viver, eu estarei bem. Ou seja, Ele é eterno, então eternamente Ele cuidará de mim. Quando Jó, que é a figura clássica de alguém que podia murmurar, quando a mulher dele chega ao ápice da murmuração e fala para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, cara, porque não tem mais o que acontecer de ruim na nossa vida. Ele diz, eu vim do pó e para o pó eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Troque a tua murmuração por bendição, bendizer ao nome do Senhor. Troque a tua murmuração por bendizer ao nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja bendito. No dia da angústia, o nome do Senhor seja exaltado. No dia da tristeza, o nome do Senhor seja exaltado. No dia da tribulação, porque Satanás ele está torcendo para você falar e murmurar. Murmurar da tua igreja, murmurar do teu pastor, murmurar do teu irmão, murmurar do teu marido, murmurar da tua esposa, murmurar do teu filho, murmurar da tua mãe. O Satanás está torcendo para isso. Porque quando isso acontece, você se contamina, você não está se dedicando ao Senhor como a Bíblia diz que você deve. Então não há dedicação, então não há santificação, não há processo de separação para Deus, porque você murmura, porque você reclama. Mas à medida que nós trocarmos as nossas murmurações por adoração, por louvor, eu não sei se você já experimentou fazer isso num dia de muita angústia. Comece a ministrar uma canção ao Senhor. Você vai ver como é que as coisas vão sendo transformadas, ainda que sem serem mudadas diante de você. Elas vão sendo transformadas, o sentido das coisas começam a ser mudados. Eu estava falando hoje pela manhã na escola bíblica que quando Jesus diz aos leprosos, aos 10 leprosos, ide e apresentai-vos ao sacerdote, aqueles leprosos não estavam curados naquele momento. Mas quando a Bíblia diz que eles foram, ainda que não estando curados, eles foram. E no caminho, indo ao sacerdote, um deles olha para si e fala, eu fiquei curado. O outro olha, eu fiquei curado. E aí uns decidem ir direto ao sacerdote e um decide voltar. Mas sabe o que acontece é que muitas vezes a nossa murmuração nos impede de dar o passo de fé que precisamos para aquilo que queremos alcançar. E aí a gente reclama. E aí quando Jesus chega diante do homem que está vários anos paralítico à beira do tanque, ele encontra a murmuração no seu coração. Sabe? Ninguém me ajuda, ninguém me coloca na água, ninguém faz nada por mim, porque a igreja é isso, porque o pastor é aquilo, porque o meu irmão não olha para mim, porque o meu irmão não faz nada, porque não me ligaram. E aí é só murmuração. Sabe? Quando a gente resolver trocar isso e adorar o Senhor, no dia da angústia, adore ao Senhor. Aleluia. Sabe? A Bíblia diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Portanto, não se mostre frouxo no dia da angústia. O desafio não é murmurar, o desafio é exaltar o Senhor. E eu te convido a mudar a tua postura nessa noite. Santificação passa por isso. Está em processo de santificação, busque adorar ao Senhor no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia da tempestade, no dia em que o mar estiver revolto,
O Senhor continua no teu barco no dia do mar revolto. Ele não sai do barco, ele pode até estar descansando, porque ele sabe que ele tem o controle de todas as coisas. E aí cabe a você clamar ao Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, mas adorado seja o teu nome pela tempestade que está diante de mim. Seja adorado, Senhor. Vai. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Se não houver novo nascimento, não tem santificação. O máximo que vai poder acontecer é um esforço, e é um esforço sem sucesso, para um estereótipo de alguém que conhece Jesus. Só isso. É o máximo. Aí vão te ver, os homens, vão te ver andando de terno e gravata e vão dizer: você é um cara de Deus. Porque você anda de terno e gravata. Porque você sai com a sua Bíblia de casa, empunhada aqui no peito, de terno e gravata, bonitão, para ir para a igreja. Nada contra o terno e a gravata, se você quiser usar, fique à vontade para fazer. Mas isso não te torna santo. Isso não te torna santo. O que provoca, o que promove um processo de santificação na tua vida é isso aqui, ó. Quando você, como meninos novamente nascidos, começa a desejar o leite racional, não falsificado. Olha o que o apóstolo Pedro fala: não falsificado, para que por ele vades crescendo. Tem muito leite falsificado, meu irmão. Tem muito leite com água, amém? Muita água, adulterado. Mas glória a Deus, que a palavra de Deus, ela é vida para nós. É ela que nos transforma e nos faz crescer. Amém? Vai lá. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Você já provou que o Senhor é bom? Amém? Quantos aqui já provaram que o Senhor é bom? Então vai ver que o Senhor é bom. Aleluia. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Opa, ele para mim é eleito e precioso. A pedra viva chamada Jesus é eleita e preciosa. Ok? Pode ir. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí nós descobrimos que o nosso dever, o nosso ministério central é esse aqui, ó. Ser casa viva, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não por mim mesmo, mas quando eu entro nesse lugar, a gente estava falando isso nessa manhã, que o que me traz para esse lugar não pode ser uma bênção que eu quero alcançar, não pode ser a presença dos irmãos. O que me traz a esse lugar é o meu compromisso com o Senhor. Eu estou aqui por Ele, estou aqui para Ele, estou aqui para servi-lo, para adorá-lo. Quando eu entro por essas portas, o meu coração precisa estar consciente: eu estou nesse lugar para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nenhuma outra razão. Eu tenho comunhão com os irmãos, vou ter comunhão com os irmãos, mas desculpe, meu irmão, você não é a coisa mais importante para mim nesse lugar. A coisa mais importante para mim nesse lugar chama-se Jesus, chama-se a presença do Espírito Santo, chama-se o Senhor. Amém? Vamos lá. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Esse é o início de tudo. A pedra principal aponta para o início de tudo, o início da tua salvação, o início do teu momento com Deus. Quando você encontra Jesus, você encontrou a pedra principal, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Amém? Quando a gente fala de não ser confundido, não é somente das doutrinas erradas que são apregoadas, mas eu não serei confundido, por exemplo, quando estiver passando por tribulações. Não há uma confusão, Deus não muda de lugar na minha vida porque eu estou passando por tribulações, irmão.
Percebe? Eu não serei confundido. A tribulação é sinal de maldição, é sinal de que você não está sendo abençoado, é sinal de que você está em pecado. Isso é confusão, isso é ensinado em muitos lugares. Mas nós não seremos confundidos, porque ainda que estejamos vivendo tribulações, como o próprio Jesus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa, meu irmão? Não, tem gente que até complementa dizendo, eu venci o mundo e vós vencereis. Isso não está escrito. Sabe o que significa? Que o fato dele ter vencido o mundo, vencido o pecado, vencido a morte, ele garantiu que eu, nele, sou mais do que vencedor. Mais que vencedor em Cristo Jesus. É sério? Então, quando você ouve essa palavra, no mundo vocês terão aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci todas as coisas para garantir você em vida. E assim para vós, os que credes, o que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós, esse é o texto, eu amo esse texto aqui, porque essa é a revelação do que nós somos, é a nossa identidade, amém? Essa é a sua identidade. Você creu em Jesus? Essa é a sua identidade. Se você ainda não sabia disso, o que você é está aqui agora. Pedro revela isso para nós, dizendo, mas vós sois a geração eleita. Eu queria só explicar alguma coisa, porque os calvinistas, os armenianos, eles brigam entre si para falar dessa geração eleita e querem dizer, explicar algumas coisas. Isso para mim é tão simples. Isso também não está só na onisciência de Deus, em saber que nós fomos eleitos nele, mas preste atenção, geração é o ponto que você foi gerado. Quando você foi gerado, você também foi eleito. Amém ou não? Amém. A partir do momento que você nasceu de novo, você se tornou um eleito de Deus para ser expressão da glória de Deus nessa terra. É simples, não é difícil entender isso. Não é que você foi predestinado e por isso eleito antes, mas na verdade todo o plano foi feito antes. E à medida que você encontra com esse plano de salvação em Cristo Jesus, você se torna um eleito dele. Ninguém muda mais essa história. Quem está eleito está elevado por aquele que fez todas as coisas. Ele te tirou das trevas, ele te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. E à medida que eu fui gerado nele, nasci de novo, eu me tornei eleito. Então, eu hoje sou uma geração, um substantivo disso, é a geração eleita. Eu sou geração eleita, porque eu fui gerado e eleito nele. Amém? Amém. O sacerdócio real. O sacerdócio real é aquele que ministra diante de Deus. Você ministra diante do Senhor? Você é sacerdócio real. Sabe por que você entra na casa de Deus para ministrar diante de Deus? Porque você é sacerdócio real. Não é qualquer um sacerdote, mas é o sacerdote que ministra diante do rei. É sacerdócio real. Sabe quem está nesse lugar? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe o que você veio fazer nesse lugar? Ministrar a Ele. Por isso você é sacerdócio real. Amém? Você recebe isso? Entende? Amém? A nação santa. Santa é totalmente dedicada a Ele. A minha vida, o meu pensamento, as coisas que Pedro começa o texto falando, deixando toda a malícia, Então, por que eu deixo essas coisas? Porque eu sou uma nação, faço parte de uma nação que é totalmente dedicada a Ele. Por isso é a nação santa. Santa é totalmente dedicada a nação santa. O povo adquirido. Não era, mas passou a ser. Foi comprado. Fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Amém? Então nós fomos adquiridos. E aí o inimigo olha para a gente
e deseja acabar com a gente, mas ele não pode acabar. Por quê? Por que ele não pode acabar? Por que a Bíblia diz que quem é do Senhor, o maligno, o inimigo, não pode tocar? Por que isso? Porque nós fomos adquiridos, comprados. Aquilo que é comprado é de propriedade de alguém. E sabe quem comprou você? O Senhor Jesus, através do seu sangue. Comprou a mim e a você. Nós somos dele. Nós somos povo adquirido. O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu anuncio as virtudes de Jesus em mim, no meu ser, na minha vida, na minha conduta, no meu comportamento, na minha forma de tratar as pessoas. Tem muita gente que tenta se eximir da responsabilidade, da santificação e de expressar Jesus, se escondendo no seu temperamento. E diz assim: não, mas o meu temperamento eu não consigo, porque eu tenho um temperamento assim. Meu irmão, deixa o teu temperamento nascer de novo também, né? Ser transformado pelo Senhor. Porque na verdade essa é uma obra completa. Quando a gente nasce de novo, até o nosso temperamento muda. É transformado pelo Senhor, é moldado pelo Senhor. Na verdade, Deus não tira o teu temperamento sanguíneo e põe um colérico, mas Ele pega o teu temperamento sanguíneo, trabalha ele para o louvor da sua glória. Percebe como Pedro era? Pedro era um sanguíneo, o cara explodia por qualquer coisa, respondia tudo, queria e foi moldado para o louvor da glória. E agora ele está escrevendo isso para nós, para deixar para mim e para você que o nosso temperamento precisa ser também transformado, para que a gente possa anunciar as virtudes daqueles que nos chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. Vai! Vós, que no outro tempo não eres povo, consciência disso, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Vai! Vai! Amados, peço-vos, como a peregrinos que forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Vai. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Santidade não é aparência. Santidade é algo que acontece a partir do novo nascimento, e que nós vamos até o dia de Jesus Cristo. A Bíblia fala, tem um texto que a Bíblia fala que isso vai acontecer, que aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para completá-la e para fazer isso até o dia de Jesus Cristo. A santificação é sinônimo de santidade, uma separação posicional. Você se posiciona de uma vez por todas em Cristo Jesus a partir da sua salvação. Você está posicionado. Como é que eu me santifico? A partir do momento que eu aceitei Jesus, eu estou posicionado nele para a santificação. Uma santidade prática, progressiva na vida, enquanto aguarda o retorno de Cristo Jesus. Amém? Esse é o caminho, não há outro. Se você não se preocupar com a sua santificação, você de fato não aceitou o Filho de Deus como seu Salvador e não transformou sua vida. Porque aquele que é transformado, aquele que é nascido de novo, a santificação passa a ser algo natural do seu dia a dia. Eu vou me santificar porque eu sou separado para Ele, porque eu sou dele, porque a minha vida é dele, porque todas as coisas em mim, todas as coisas que eu faço, todas as minhas escolhas são dele. Não é só uma abstinência do pecado, mas é uma rejeição ao pecado. Tem gente que faz durante um período uma abstinência ao pecado, O cara fica durante um período
sem um pecadinho de estimação, consegue vencê-lo por um período, mas daqui a pouco aquele pecado está manifestado novamente em sua vida. Não é só uma abstinência, mas é uma total rendição ao Senhor, a ponto de o pecado não mais ter domínio sobre mim. Amém. Enquanto eu tiver pecadinhos de estimação, eu não estou num processo de santificação. Quando eu descubro que aquilo que é mal na minha vida, aquilo que vem trazer dolo à minha vida, eu começo a rejeitar isso, a não aceitar isso, a fazer com que isso não tenha mais nenhuma parte comigo e na minha vida, então eu já estou em processo de santificação. Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, ele diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Estamos num processo. Eu ouvi uma escrita de Ricardo Goldin, que dizia que ele estava em obra, né? Estou em obra, o texto era esse. E ele dizia que quando você olhasse para a sua vida, você olhasse com essa observação, com essa lente, sabendo que ele está em construção. E eu quero dizer para você que eu estou em construção, e você está em construção. Nós só estaremos construídos de fato o dia que estivermos na glória. Isso pode ser feito através da tua partida, mas também pode acontecer a qualquer momento no arrebatamento da igreja do Senhor, que vai sair dessa terra dentro de muito pouco tempo. Preparem-se, sabe, busquem a santificação, deixem toda a malícia, porque perto está o Senhor. Em Mateus, no capítulo 15, está escrito o seguinte: e chamando a si a multidão, disse: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeste que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Pedro depois escreve assim: deixem os maus pensamentos. Ok? Pedro estava nesse episódio quando Jesus disse assim: olha, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Explicação de Jesus acerca de santificação. Não é o exterior, não é o estereótipo, não é o que acontece por fora, mas é o que acontece por dentro. E isso que contamina o homem. E aí Jesus, num outro momento, para a gente encerrar, eu gostaria de ler dois textos. O primeiro está em Mateus 23, de 1 a 28. Projeta para a gente, Hernani, por favor.
quando Jesus trata dessa coisa da santificação, explicando explicitamente o que é a religiosidade em confronto com a santificação. Mateus 23, de 1 a 28. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Pode ir, vou ler direto. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ok? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos. Percebe aquela coisa aparente? De serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, estão preocupadas com o estereótipo. E amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongar as orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens,
mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. É assim que Jesus está. Ele conhece a gente por dentro. Não há aparência que possa enganar o Senhor. Por isso que, tratando com a verdade, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? Vou ler um outro texto para a gente encerrar essa nossa reflexão, que está em João capítulo 17. É a oração que Jesus fez pelos seus discípulos. Ele faz uma oração e ele inclui a gente, inclui a mim e a você nessa oração. E nós vamos encerrar com essa oração que Jesus fez, para a gente entender o quanto Ele deseja que nos santifiquemos nele. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que no mundo me deste, eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como não sou do mundo. Para um pouquinho aqui. Quando Jesus fala assim, eu dei-lhes a minha palavra, ou a tua palavra, e o mundo os odiou. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos no fim dos dias. O relógio e o ponteiro de Deus já está fazendo a contagem final dos dias da igreja na terra. Sabe que viver a palavra, andar na palavra, que é o teu desafio de santificação, isso incomoda o mundo. Quando você se coloca diante de alguém que hoje defende o homossexualismo, e você se coloca dentro da tua fé, dentro daquilo que você acredita, respeitando a pessoa, mas condenando o pecado, você é odiado no mundo que você vive hoje. O mundo nos odeia pela palavra de Deus. O mundo te odeia pela palavra de Deus. Se não for assim, você está dentro de uma forma. E da forma que o apóstolo Paulo escreveu na Romanos, diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que esse é o vosso culto racional. Então, quando eu estava lendo isso aqui, eu vi assim, olha, cumprir a palavra, estar na palavra, viver a palavra, é um confronto ao mundo,
principalmente nos dias de hoje. Então, se você está em santificação, você vai ser um incômodo no lugar onde você estiver. As pessoas vão se sentir incomodadas com a tua postura, com a tua maneira, com as tuas decisões, com as tuas escolhas, com as tuas opiniões. As pessoas vão se incomodar. Mas isso é para glorificar a Deus, porque Jesus está na sua vida e você recebeu a palavra de Deus. E você está em santificação. O dia que as pessoas não se incomodarem mais com o que você diz, com o que você escolhe, com as suas opiniões, com as suas decisões, com o seu modo de vida, comece a se preocupar, porque a santificação está longe de você. A palavra de Deus é que lava o homem e que transforma o homem e que santifica o homem. Pai, não peço que os tires do mundo, nós não vamos sair do mundo por enquanto, vamos sair no dia que Jesus voltar, mas sabe, a oração de Jesus é: não peço que você os tire do mundo. Eu uma certa vez, falando disso aqui, eu disse o seguinte: o peixe que você pesca para comer, ou que você compra no mercado para comer, ele vive na água salgada. Mas quando você o pega para prepará-lo, se você não colocar sal nele, ele está totalmente sem sal. Porque apesar dele viver na água salgada, ele não se contamina com o sal daquela água. E você precisa temperá-lo. Viver em Cristo Jesus não é sair do mundo, é estar no mundo e viver Cristo para o mundo. Para que o mundo saiba que Jesus salvou você. E é a manifestação da tua vida ao mundo que vai fazer com que o mundo saiba que Jesus é transformador. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Sabe a tua indignação com o mundo? Sabe a razão? Você não é do mundo. Você não faz parte do contexto do mundo. Por isso você se indigna. Por isso que quando você vê uma criança sendo estuprada, você fica indignado. Eu também fico. Mas a indignação, ela parte de um princípio, não só de um princípio da bondade humana, porque nós não somos bons em nós mesmos, mas nós não fazemos parte do mundo. Esse mundo que perece nas trevas não é a minha habitação, não é dele que eu faço parte. Santifica-os na verdade. E o que acontece? A tua palavra é a verdade. Como eu me santifico? Na verdade. O que gera santificação em minha vida? A palavra. Conforme eu vou meditando na palavra, sendo tratado pela palavra, moldado pela palavra, transformado pela palavra, eu estou me santificando. Porque a palavra de Deus é a verdade e é ela que santifica a mim e a você. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes. A oração de Jesus por mim e por você começa agora. Amém? Você sabia que Jesus orou por você? Está aqui, a prova está aqui. Eu não rogo somente por estes, os discípulos que estavam presentes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Opa, aí ele me incluiu. Aí Jesus orou por mim. Jesus intercedeu ao Pai por mim, pela minha vida, pela tua vida. Aleluia. Vai. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Pai orou Jesus orou por mim, se preocupou comigo, se preocupou com você, para que nós nos mantivéssemos unidos, num só corpo.
expressando a Deus e a Jesus nessa terra, nesse mundo, através de uma santificação que começa quando nós nascemos de novo e termina quando nós estivermos na glória para sempre com Ele, porque lá seremos santos para sempre. Amém? Se você peca, não desista de se santificar, de buscar em Cristo Jesus a santificação, de buscar através do Espírito Santo que habita em nós a santificação da tua vida. Deus te abençoe. Queria que você que recebeu essa palavra ficasse de pé. Nós vamos orar. Tem coisas que deixaram de ser pregadas nas igrejas, porque substituíram algumas pregações da verdade por leite que não alimenta. Mas não somos melhores como igreja, como instituição, não somos melhores, nós temos muitas deficiências e debilidades. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês: nós somos apaixonados por Jesus, apaixonados pela palavra. Nós não deixaremos de pregar aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a viver. E eu falo para vocês que vocês podem ter certeza, desde o dia que o Senhor me chamou para ser sacerdote na sua casa, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu nunca vou falar e pregar algo que eu não vivo. Esse é um compromisso que eu tenho diante do Senhor. Então eu quero dizer para você que esse é um desafio que cabe a você, mas cabe a mim. Busque a santificação. Busque santificar-se, porque perto está o Senhor. Esse é um alerta para a igreja, mas é um alerta para mim. É um alerta para aquele que hoje foi instrumento de Deus para falar nesse lugar. A santificação é algo que precisa haver na vida do cristão. E ela se manifesta à medida que nós caminhamos, nós nos encontramos com pessoas, nós nos relacionamos com as pessoas, nós tomamos as nossas decisões, nós fazemos as nossas coisas por pensamentos, palavras e obras totalmente direcionados e guardados pelo Espírito Santo. Sabe? Se os meus pensamentos estão soltos e não tem nenhuma interferência do Espírito Santo nele, eu preciso rever meu conceito, os meus conceitos e valores em Cristo Jesus. Se as minhas palavras estão soltas, eu não tenho nenhum domínio sobre elas, não tenho nenhum controle, eu falo mesmo, solto mesmo, e quem me ouve vai ter que engolir o que eu falo. Se é assim, está faltando a ação do Espírito Santo na tua vida. Se as tuas atitudes, pensamentos, palavras e obras, se as tuas atitudes são atitudes de quem não tem compromisso com Deus, está faltando Jesus na tua vida. Você pode vir à igreja todos os dias, mas se não houver a santificação, é porque está faltando Jesus na tua vida. Quando você for confrontado com situações que você gostaria de falar e não falou, pode ter certeza que isso é da parte de Deus. Deus está controlando você, controlando a tua língua, controlando você, e você já está expressando Deus. Ou seja, você é alguém que é separado para Deus, e é por isso que você não falou. Você tinha até razão de falar, mas você não fala, porque você é do Senhor, e sendo do Senhor você é separado. Você é para o louvor da sua glória, você é dedicado a Ele.
Sabe, quando você pensa alguma coisa que não deveria, imediatamente o Espírito de Deus fala ao teu coração e você clama ao Senhor e pede perdão e se arrepende disso. Isso é santificação, isso é processo de Deus na tua vida, isso é ação do Espírito Santo na tua vida. Quando você faz alguma coisa que desagrada ao Senhor, imediatamente algo dói dentro de você. Isso é santificação, isso é processo do Espírito na tua vida. Renda-se a Ele, santifique-se, porque perto está o Senhor. Amém? Palavra de Deus para nós. Se a gente sair desse lugar nessa noite, e ao sairmos daqui, o Senhor Jesus voltar, se você ouvir uma trombeta tocando daqui a pouco, levantai as vossas cabeças, levantai os vossos olhos, porque o Senhor está voltando para os seus. Ele disse: eu vou para o Pai, vou preparar um lugar, porque eu quero que onde eu estiver, estejam vocês também. E quando eu for, eu vos preparar lugar, eu voltarei. O Senhor Jesus deu alguns sinais, e esses sinais estão acontecendo hoje, no dia que vocês estão hoje. Tem muita gente desapercebida do que está acontecendo, mas Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor.